Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero falar um pouco sobre as fraldas ecológicas. Uma coisa que eu tenho feito na minha vida já há alguns anos, né? Cerca de 6 anos eu já uso fraldas ecológicas. Então acho que eu tenho um tiquinho de propriedade para falar um pouco sobre o assunto, né? Gostaria de falar um pouco para vocês sobre o que é, mostrar algumas fraldas que eu tenho aqui para vocês entenderem um pouco. Para você que é mãe, né, e tem interesse em usar, para você que tem interesse em conhecer, para você que ainda não é mãe, ou para você que está grávida, né, que já é mãe, mas que está grávida, e tem interesse em usar e conhecer um pouco sobre isso. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o que é. Bom, antes de eu mostrar as fraldas, falar um pouquinho sobre elas, eu gostaria de trazer um dado muito importante, né, sobre as fraldas descartáveis, porque a gente não consegue falar sobre fraldas ecológicas sem falar nas fraldas descartáveis, né? Por quê? Porque quando você usa uma fralda ecológica, que é essa fralda aqui, que também é chamada de fralda de pano, né? Ela é um pouco diferente das fraldas de antigamente, que a gente chamava de calça enxuta, né? Ou calça plástica. Ela tem, a parte de dentro dela é uma parte impermeável, parecido com plástico, mas não chega a ser um plástico. Só que ela é diferente daquela, que ela realmente era um plástico mesmo. E essa aqui ela tem uma durabilidade muito maior, inclusive. Mas quando a gente fala sobre fraldas ecológicas, fraldas de pano, a gente querendo ou não tem que falar um pouco sobre fralda descartável, porque a maioria das pessoas que procuram as fraldas ecológicas para usar, para adquirir, quer saber sobre o assunto, geralmente está à procura para usar uma coisa de baixo custo, né, para ajudar ali na renda da família, né, para diminuir o valor com as fraldas descartáveis, porque a gente gasta muito. Inclusive foi esse dado que eu trouxe, né? É um dado que diz que um bebê, desde o seu nascimento até o desfraude, que eu acredito que varia ali entre os 2 anos e meio até os 3 anos, varia muito, depende muito. Tem criança que até com 2 anos já está desfraudado. Ele gasta cerca de 4.200 fraldas, que gera um gasto de média ali, em média, entre 4.000 a 5.000 reais. E esse gasto pode até aumentar, né? Porque a gente sabe que existem N tipos de fralda. Existem fraldas com custo menor, né, um custo mais baixo, e existem fraldas com custo maior. E à medida que o tempo passa, para você que ainda não é mãe ou para você que está grávida, à medida que a criança passa ali do P para o M, para o G, para o XG, XXG, a fralda ela vai aumentando de preço, né? O pacote da fralda, ou seja, a unidade da fralda também, né? Então, às vezes, uma fralda chega a custar ali até R$ 2 a unidade, 2,20, 1,80, varia muito da marca. Porque tem marcas que são boas, tem marcas que são para dormir, que são mais para dormir. Mas para dormir que eu digo assim, que servem para dormir. Porque tem outras marcas que você usa no dia a dia, mas, por exemplo, a criança não consegue dormir com aquela fralda, porque ela não vai aguentar ali 10, 12 horas de sono. Então, para vocês terem uma noção, né? Cerca de 5.000 ali reais de fralda, e como eu falei, pode aumentar esse número. Então, é muito dinheiro que você está gastando. Só que o mais importante do que a quantidade do dinheiro, né, o que eu posso dizer, né, eu falo com propriedade sobre pelo fato de eu usar, é o fato do gasto, da utilização da fralda descartável, e o fato de que ela vai para o meio ambiente. Então, eu acho que a gente acaba se preocupando muito com o financeiro e acaba esquecendo da parte importante, né, que é essa fralda que você utiliza no seu filho, assim como os absorventes descartáveis também femininos, ele vai ali para o meio ambiente. Ele é um plástico, então ele demora muitos anos para se decompor. Eu peço até desculpa para vocês porque eu não pesquisei o tempo que demora para se decompor um plástico no meio ambiente, mas é muito tempo. Muito tempo, porque eu já vi um dado que diz que estima-se que as primeiras fraldas que foram criadas, elas podem ainda estar se decompondo na natureza. Então, é muita fralda, gente, é muita fralda, é muita degradação ao meio ambiente. Então, quando você usa as fraldas de pano, você está diminuindo ali essa quantidade de lixo que está indo para o meio ambiente. Então, eu acredito que essas são as duas coisas mais importantes, né? A questão financeira e a questão de como você cuida do meio ambiente, né? E eu falo por mim, né, que sou cristã,
Eu acho que isso daqui é uma coisa muito importante. Claro que não é só para cristãos, né? Para todos nós, né? É importante você cuidar do meio ambiente, porque nós moramos aqui, nós vivemos aqui nessa terra e nós temos que preservá-la. Então, quando você não utiliza a fralda, você também está fazendo essa preservação ao meio ambiente. Bom, eu falei um pouco sobre isso, né? Que eu acho importante a gente falar. E queria dizer para vocês falar um pouco sobre o que é a fralda ecológica ou a fralda de pano. Bom, como eu disse, a fralda ecológica de pano é essa fralda aqui, que ela é feita desse material aqui de fora, que ele é um material que é esse mesmo material aqui, ó, de fora ele tem essa estampinha, você percebe ao toque que ele é diferenciado, né? E aqui dentro ele tem essa camadinha diferenciada que é impermeável, né? Tipo, se você pegasse um pano desse e colocasse água, a água não ia descer. Infelizmente eu não tô com nenhum saco aqui, mas eu também tenho sacos impermeáveis que são para colocar as fraldas dentro. Inclusive eu coloco, às vezes, roupa molhada e tudo, porque eu tô sem aqui e aí não tenho como mostrar pra vocês. Mas bom, a fralda, ela é assim, né? Dentro ela tem esse material aqui, isso varia muito, gente, tá? Essa marca aqui em específico é uma marca chamada Happy Flush, é uma marca de fora, não é daqui do Brasil. Ela tem esse material aqui, ó. Ele é um tecido que eu não sei dizer pra vocês o nome. Mas, por exemplo, tem algumas marcas brasileiras. Tinha uma marca muito famosa aqui no Brasil que ela não fabrica mais, que é aquela marca Nós e o Davi. O Thiago usou dessas fraldas e a Amy também. Já para a Hannah, eu tinha algumas da Nós e o Davi, mas acabei doando porque já não cabia mais na Hannah. Ela tinha uma forma menor que essas fraldas. Então aqui nessa parte de dentro que tem esse tecido que eu disse pra vocês, que eu não sei o nome, nessa fralda da Nós e o Davi, ela era aquele tecido de roupa de academia, de roupa de correr, sabe? Que ele é um tecido bem leve. Então aquela fralda em específico, ela era muito mais rápida para secar. Quando você colocava para secar, um vento rapidinho secava. Essa aqui demora um pouquinho mais, mas de qualquer forma ela já seca rápido, comparado, por exemplo, aos absorventes. Os absorventes demoram um pouco mais a secar por conta das camadas. Mas bom, essas fraldas aqui, elas geralmente têm esse padrão, tá? Elas têm esse tamanho, com exceção dessa aqui que eu vou já explicar. Mas elas têm esse padrão, elas têm esses botões aqui na frente, ó. Que ela vai do RN até o XG. E aí, por exemplo, você faz isso aqui. Deixa eu até colocar pra vocês verem. Que esse aqui poderia corresponder ao RN ou P, na verdade. Alguns dizem que é P, né? Porque o RN, ele tem um outro tamanho que dá pra você fazer com essas fraldas ecológicas também. Olha, ele fica assim. O menor tamanho, que seria o tamanho P, né? O tamanho RN dá pra você fazer uma outra dobra. Inclusive, ó, você consegue colocar esses botões aqui, ó. Que aí aperta mais ainda. Porque a gente sabe que um dos problemas maiores, né, é ter esse fechamento perfeito aqui na perna, para justamente não ocorrer vazamentos, tá bom? Então é isso, essa aqui é a fralda, fica menorzinha, e aí você ajusta os botões de acordo com o tempo que a criança for crescendo, e creio eu que dá tranquilamente para você usar até o desfraude. Com os meus filhos, com a minha filha Hannah, a gente tá tendo um pouco de dificuldade, né? Ela já tá com 2 anos e 8 meses, ela ainda não desfraudou e também não demonstra nenhum sinal de que vai desfraudar. E ela ainda usa essas fraldas, só que elas já ficam um pouco apertadas. Então, eu já acabo usando elas aqui já na beiradinha e acabo apertando um pouquinho na perna. Mas a gente tem seguido até onde vai dar, né? Até onde couber nela eu vou continuar usando e provavelmente depois eu vou doar porque elas estão... E bom, né, eu falei sobre essa fralda aqui, agora eu quero falar sobre essa outra fralda. Dê uma cortada no vídeo aí, gente, porque minha vida tá sendo assim, não tem jeito. Então, bom, essa aqui é a fralda que vai do P ao XG. Como eu falei, a Hannah tá usando, mas ela tá quase perdendo. Porque ela tem, tipo assim, o XG seria, acho que até uns 15, 18 quilos no máximo. A Hannah já tá com 19, então já tá ali no limite. E aí eu fui e comprei essa outra fralda que seria um XXG, né? Ela foi R$50, inclusive eu vou tentar deixar os valores das fraldas daquela lá, que você pode comprar ela
avulsa, né? Pagar um valor avulso, assim como você pode comprar o pack. Geralmente o pack mínimo é de 4 fraldas, que eu acho que compensa mais do que comprar só uma. Essa aqui, como eu falei, ela não é daqui, eu comprei na época no AliExpress, mas ela vende na Shopee também, que é a Happy Flut. E essa aqui é uma marca brasileira. Ela foi criada aqui no Brasil. E eu comprei aqui no Brasil, inclusive, ela foi R$ 50 a unidade, porque ela é um pouquinho maior. Então você vê que existem os botões também, porém aqui ela tem um tamanho maior comparado com a outra, assim. Entendeu? E ela dá querendo ou não, essa sustentação melhor, porque olha, as presilhas aqui, elas vêm mais aqui. Não parece, mas ela é, até por conta dessa abertura aqui. Parece até que essa fralda é maior, mas ela é maior, ela aguenta mais. E eu percebo isso porque eu consigo usar essa fralda aqui na M, por exemplo. Ela tem a dela também, inclusive. Eu consigo usar nela. E essas fraldas aqui não cabem na M. A M tem 25 quilos, se eu não me engano. E a M ainda usa fraldas para dormir. Ela não tá completamente desfraldada. Então, olha, acabei esquecendo, mas olha, até aqui o tecido que eu falei pra vocês, ó. Ele é bem fino e ele seca bem rápido. Ele tem nessa fralda aqui. Ele é muito diferente daquela fralda. Só que essa fralda aqui, esse tecido aqui, que eu não sei o nome, que eu esqueci, que eu falei pra vocês, ele é um tecido que ele tem uma facilidade muito grande para impermeabilizar. Porém, ele é um tecido que, quando a criança faz xixi, ela não fica molhada. Não fica, se você pegar, depois que você tirar o xixi, a criança, a fralda, você vai perceber que ela não fica molhada, porque ele tem um toque seco. Diferente desse aqui, né? Ele tem a facilidade de secar mais rápido e tudo mais. Só que ele é um tecido normal, então ele não vai ter esse toque seco. E aí a gente vem para os absorventes, né? A gente tem vários tipos de absorvente, vários tipos assim, tipo microfibra, café, bambu. Tem outros também que eu não conheço, não vou mentir para vocês, porque eu nunca experimentei todos. E tem esses aqui que são os absorventes de Melton ou Melton. Eu não sei pronunciar, gente, me perdoem. Eles podem ser assim em faixa, e aí, se eu não me engano, aqui tem 3 camadas ou 4. E eles podem ser assim, ó, também. E aí você vai fazer a dobra, né? Você vai dobrar aqui no meio e aqui, e ele vai ficar com mais camadas. Eu acredito que ele fica com 6 quando você faz essa dobra. Você pode também colocar um faixa dentro, e aí você vai aumentar a durabilidade da fralda. Geralmente dá pra você utilizar isso aqui, mas quando a criança for dormir, que aí você faz um aumento de camadas e aí a durabilidade é maior. Então, eu aconselho, né, devido ao tempo que eu uso, eu falei que eu uso há 6 anos, porque eu comecei no Thiago. O Thiago tinha 1 ano quando eu comecei a usar. E eu acredito que 1 ano ou 8 meses, eu sinceramente não tô lembrada agora. Mas foi por aí. Mas acho que foi 8 meses. Então já tem um tempo, o Thiago vai fazer 7 anos, então realmente tem 6 anos que eu uso. Eu comecei nele, fui pra M, a M com 1 mês ou 2, eu não lembro bem, começou a usar, a Hannah começou a usar com 1 mês. Então a gente já foi utilizando aí as fraldas de um para outro. A Amy conseguiu usar algumas fraldas do Thiago, assim como a Hannah conseguiu usar umas da Amy. E infelizmente eu não tenho mais nenhuma fralda do Thiago, né? Porque é muito tempo, passou muito tempo. Era até pra ter guardado alguma de recordação, assim, né? Porque eu gosto de guardar algumas coisas dos meus filhos de recordação, mas acabei não guardando. Então, assim, pra mim, na minha opinião, que já uso há esse tempo todo, os melhores absorventes são esses aqui. Eles têm uma durabilidade maior de tempo, tá? De tempo mesmo, de uso. Eles têm uma facilidade muito menor de impermeabilizar, ou seja, eles impermeabilizam muito menos. E eles também conseguem reter, né? Aguentar mais xixi. Diferente dos outros, tipo, o absorvente de microfibra, ele tem uma facilidade muito grande de impermeabilizar. O que seria impermeabilizar? É quando a criança faz xixi e o xixi acaba vazando. Tipo, o absorvente ele não consegue sugar aquele líquido, né? Isso geralmente acontece por conta do uso excessivo de sabão. Então, os absorventes de Melton, né, eles têm uma impermeabilização, né, nesse sentido bem baixa, assim. Eles quase não ficam impermeáveis. E eles são ótimos. Eles são um pouco mais caros que os de microfibra, eles são ótimos. Aqueles absorventes de bambu, que eles são os absorventes assim meio acinzentados, meio escuros, eu não aconselho. Eles depois de um tempo começam a feder, que eles começam a reter aquele cheiro de urina mesmo e até de cocô. Então são absorventes que eu não aconselho usar.
Esses absorventes, os de café, os de microfibra, eles são, né, mais baratos em compensação os de Melton. Tem também os de moletom também são ótimos, eu nunca usei, mas eu conheço pessoas que usam, então são ótimos também. Então eu acredito que se fosse para você escolher, me perguntar, me dizer, né, quais seriam, eu diria que seriam os de Melton e os de moletom. Seriam os melhores por conta da durabilidade, do fato deles conseguirem sugar mais, né, a urina e não ter essa questão da impermeabilização e tudo. E é isso. E com relação à lavagem, né, a lavagem não é difícil. Eu até tenho uns shorts aí no meu perfil, você pode olhar para ver como é que é, mas é bem facinho assim. Quando o bebê é recém-nascido, você pode fazer uma pré-lavagem ali com a fralda, porque ela fica ali com aquele cocô meio água, né? Então você faz uma pré-lavagem dentro de uma bacia, dentro da pia, ou até na própria máquina, e depois você lava. E quando você lavar, você coloca ali uma colher, duas, dependendo da quantidade de fraldas que tiver na máquina. Mais que 2 colheres, 3, eu acho que já é um exagero, porque é muito sabão. Eu uso geralmente 1 colher de sabão, pra mim é o suficiente. Até porque eu não tenho muitas fraldas aqui, só quem tá usando é a Hannah. E agora, quando a criança tá maior, e aí o cocô já tá mais pregado na fralda, também é um cocô mais fétido, né? Geralmente passando ali já da IA, a criança tá maior. Eu aconselhava que você faça uma lavagem ali raspando com um cartão velho dentro do vaso. Se você tiver quem possa ajudar você ali com uma duchinha e você raspar, é ótimo. Se você estiver sozinha, você pode só usar a força da duchinha para jogar no vaso. Senão você pode jogar numa pia em outro lugar. E dá pra fazer a pré-lavagem também, só que fica suja ali um pouquinho, né? Ali na máquina, se você fizer a pré-lavagem lá dentro da máquina, eu acho que já é meio complicado. Mas se for aquele cocô mesmo mais durinho, que é o ideal, né? Que é o ideal mesmo pra ser, é muito mais fácil ainda, porque você só consegue virar a fralda na hora que você pega a fralda. Ele acaba até te ajudando com isso, né? Você vira ali e o cocô sai, você puxa a descarga, aperta a descarga e o cocô vai embora, então tá tudo bem. Mas de qualquer forma, eu tenho esse vídeo no meu perfil que explica como fazer essa lavagem. Se vocês tiverem algumas dúvidas, alguma dúvida sobre, você pode comentar aí embaixo para eu saber o que é que você tem de dúvida. Pode comentar também o que você achou do vídeo, se você gostou do vídeo. Não esquece também de dar o like, né, se inscrever no canal. E é isso, gente. Eu acho que eu falei basicamente o que tinha para falar sobre a fralda. Eu não sei se tem mais alguma coisa importante para falar, mas eu vou tentar deixar nas informações ou no próprio vídeo, né, os valores que a gente paga geralmente numa fralda dessa. Já digo para vocês que não é tão baratinho, porém compensa. Vale muito a pena, porque você usa ali desde o começo até o desfraude. E aí dá pra usar até de noite. As minhas filhas dormem de fralda descartável, por uma opção minha. Mas às vezes, quando eu não tenho descartável em casa, elas usam as ecológicas e super funciona. Super dá certo, não tem nenhum problema. É super ok quanto a isso. Então eu acho que dá pra gente conseguir conciliar. Eu sei que às vezes a nossa vida é uma vida complicada, a vida de mãe, de dona de casa. Às vezes a gente trabalha, faz muitas outras coisas. Mas eu acredito que com uma forcinha de vontade a gente consegue. E eu falo isso pra vocês porque vocês sabem, né? Eu tenho 3 filhos autistas, então eu tenho uma vida um pouco complicada ali, meio alvoroçada, mas dá certo, gente. É super possível. No vídeo que eu falei que eu tenho no meu perfil lá, eu explico. Então, gente, no vídeo que eu tenho no meu perfil, cortou o vídeo, eu explico como faz o armazenamento, a lavagem e tudo mais. E aí você pode conferir aí no meu shorts, aí no meu canal, aliás, e ver como é que lava. Mas se você tiver alguma dúvida, comenta aí, tá bom? É isso, que Deus abençoe, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima.